Desde que o homem moderno surgiu, ele já sabia da existência das pirâmides do Egito. Nenhuma tempestade de areia conseguiu encobri-las por completo, o que manteve essas imponentes construções sempre visíveis. Mesmo após milênios de conhecimento sobre elas, a humanidade ainda não havia conseguido entender seu real propósito e funcionamento. Mas essa realidade mudou. E hoje, aqui no Mundo Curioso, vamos revelar o verdadeiro objetivo das pirâmides egípcias. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Como foram construídas as pirâmides do Egito? Ao erguerem as 138 pirâmides no Egito, os antigos ultrapassaram os limites da capacidade humana, e isso tudo aconteceu ainda no terceiro milênio antes de Cristo. As pirâmides, estruturas matematicamente perfeitas formadas por segmentos retos entre dois pontos, impressionaram tanto o mundo moderno que se tornaram um dos maiores enigmas da história. A mais famosa delas, a Pirâmide de Quéops, é também a maior e mais pesada. Com 146,5 metros de altura, ela foi feita com cerca de 3 milhões de blocos de pedra, pesando em média mais de 2 toneladas cada. Estima-se que toda a estrutura pese quase 6 milhões de toneladas. Inicialmente, os arqueólogos acreditavam que essas construções foram erguidas por escravos ao longo de 20 anos, usando cordas para arrastar os blocos. Essa é, provavelmente, a versão ensinada na sua escola. Mas, na verdade, esse não é o cenário mais aceito hoje. Embora tenha havido trabalho escravo, muitos voluntários egípcios também participaram das obras. Perto das construções, como a esfinge, foram encontrados restos de comida nobre, ossos de porcos e bois, frutas e utensílios de prata, coisas que não seriam dadas a escravos, e sim a trabalhadores de prestígio. Como foi possível erguer algo tão grandioso? Parece improvável que povos antigos tenham conseguido construir algo tão colossal. Várias teorias tentam explicar como isso foi feito, e a mais aceita hoje se baseia em evidências arqueológicas. Cientistas apresentaram uma hipótese surpreendente. Os blocos usados nas pirâmides podem não ter sido totalmente naturais, mas sim produzidos artificialmente, como uma espécie de cimento. Análises mostraram que a composição de certos blocos é mais complexa do que as pedras extraídas das pedreiras próximas, o que sugere o uso de um material colante semelhante ao concreto moderno. Isso explicaria por que é impossível passar sequer um fio de cabelo entre os blocos. O pergaminho da explicação. Logo após essas descobertas, um antigo pergaminho veio à tona revelando detalhes da logística usada na construção. Os egípcios teriam desviado o curso do rio Nilo, criando canais artificiais até o local das obras. Blocos de calcário eram transportados em grandes embarcações durante 3 dias até chegarem ao canteiro de obras. Esse sistema é confirmado pelos restos de barcos encontrados próximos às pirâmides e reforça a ideia de um transporte hídrico altamente eficiente. Mas a grande dúvida continua: como os blocos, tão pesados, foram empilhados até alturas tão impressionantes? A resposta está na matemática. A pirâmide de Gizé, por exemplo, que equivale a um prédio de 49 andares, teria exigido mais de 100 mil trabalhadores e uma gigantesca rampa de acesso. Quanto maior a pirâmide, mais longa a rampa precisava ser, com inclinação suave para facilitar o transporte. Eles também espalhavam areia ao longo da rampa, o que ajudava a reduzir pela metade o esforço necessário para puxar os blocos com cordas. Por fim, a pirâmide era revestida com pedras polidas que a deixavam branca e brilhante, uma visão impressionante. Infelizmente, esse revestimento foi destruído por um terremoto no século XIV, restando apenas pequenos fragmentos. Afinal, qual era o verdadeiro propósito das pirâmides? Na escola, aprendemos que as pirâmides eram tumbas, grandes sarcófagos, usadas no ritual de passagem para a vida após a morte, um conceito central para os egípcios. Por isso, os faraós eram enterrados com joias, ouro e outros tesouros. Em alguns casos, até animais, servos e escribas eram sacrificados para acompanhá-los na outra vida. Mas uma teoria recente, baseada em diversas evidências, propõe algo ainda mais surpreendente. As pirâmides poderiam ter sido centros de energia eletromagnética. A ideia surgiu após a descoberta de dolomita no interior das pirâmides, um mineral que, sob pressão, aumenta a condução elétrica. Isso explicaria o uso de tantos blocos pesados, para gerar a pressão necessária. Além disso,
Partes da pirâmide contêm granito rico em quartzo e metais, materiais altamente condutores. Outro indício é o poderoso cimento usado entre os blocos, que possui características similares aos compostos modernos utilizados na geração de eletricidade. E mais, fios de cobre foram encontrados em uma câmara chamada Túmulo da Rainha, o que levanta a hipótese de que funcionassem como bobinas para conduzir energia. E os misteriosos caixões de touro? Próximos às pirâmides, arqueólogos encontraram enormes caixões de pedra preta, pesando toneladas e medindo vários metros, grandes demais para serem movidos pelos corredores da pirâmide. Isso indica que eles foram integrados à estrutura durante a construção. Esses objetos lembram os capacitores usados hoje em sistemas de energia, e foram feitos com materiais semelhantes aos fios elétricos modernos, calcário, dolomita e granito. Por tudo isso, alguns egiptólogos começaram a imaginar o Egito Antigo como uma civilização iluminada não só culturalmente, mas também literalmente, com energia gerada de forma natural. E você? Acredita que as pirâmides eram tumbas ou usinas de energia? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de assistir aos vídeos anteriores do canal Mundo Curioso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.